Olá a todos, aqui quem fala é Roger Maia, seja bem-vindo a esse canal mais uma vez e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre eutrofização. A DASA e o Instituto Brasília Ambiental querem saber o que está aumentando a proliferação de algas no Lago Paranoá e matando centenas de peixes. Se andar aqui na beira ali, até por ali, você vai ver peixe ali morto. Os pescadores começaram a encontrar esse cenário há uma semana. Nossa, mas morreu peixe demais. Isso aqui tava cheio de peixe, dava montanha de peixe. É triste. E esse vídeo prova que não é mesmo história de pescador. A quantidade é tanta que há 2 dias os garis estão trabalhando até de noite para tentar deixar a margem do lago limpa. Eles calculam que já retiraram 70 sacos de peixes mortos daqui. Muito peixe. Puta, dá até dó, né? Pra quem tá, né, precisando de comer aqui no nosso país, é o que tem aí. Os corpos d'água do Brasil, de uma maneira geral, eles são considerados oligotróficos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles possuem uma baixa concentração de nutrientes essenciais para a produção de proteínas, para a produção de DNA dos micro-organismos. E isso limita o crescimento deles. Exemplo desses compostos que eu estou falando são, por exemplo, nitratos e fosfatos. Eles também são considerados recursos limitantes, visto que a baixa quantidade deles limita o crescimento de micro-organismos. Entretanto, esse baixo crescimento de micro-organismos permite com que o lago tenha uma alta diversidade de outros organismos, como plantas, outras algas e peixes. Lagos oligotróficos também possuem uma maior transparência da água, permitindo com que a luz consiga atravessar a água com facilidade até camadas um pouco mais profundas. Esses corpos d'água também possuem uma maior concentração de oxigênio dissolvido. Cidades grandes têm um grande problema para lidar atualmente, que é a quantidade de lixo que é produzido. Se esse lixo não for tratado nas estações de tratamento de esgoto e for liberado diretamente no corpo d'água, ele pode promover um aumento na concentração de compostos orgânicos biodegradáveis. E esses compostos orgânicos geralmente são muito ricos em nitrogênio e fósforo, que são os recursos limitantes que eu falei anteriormente. Áreas de plantio extensivas também utilizam muito adubo químico, e esse adubo é rico em nitrogênio, fósforo, potássio, que são recursos limitantes para corpos d'água. E o problema é que uma grande parte desses adubos químicos que é colocado nas áreas de plantio não permanecem ali, não ficam ali, mas são carregados pela água da chuva e são levados até os corpos d'água mais próximos. Todos esses fatores que eu mencionei, eles promovem, eles facilitam um processo chamado eutrofização no corpo d'água. Mas afinal de contas, o que é eutrofização? Eutrofização é um processo através do qual um corpo d'água recebe um aporte de vários nutrientes, como nitrogênio e fósforo, permitindo então um aumento no número de bactérias desse corpo d'água. Esses nutrientes podem ser tanto compostos orgânicos biodegradáveis e compostos ricos em nitrogênio e fósforo. Com o aumento do número de bactérias, há também um aumento na taxa de decomposição do corpo d'água. Isso faz com que a concentração de oxigênio do corpo d'água reduza. E reduzindo essa concentração de oxigênio, muitos organismos que dependem do oxigênio para sobreviver não vão ter essa oferta suficiente e acabam morrendo. Por exemplo, peixes e algumas plantas. Afinal de contas, que bactérias são essas? Essas bactérias são cianobactérias, ou também chamadas algas azuis. Um exemplo é a bactéria Microcystis aeruginosa, que é uma bactéria esférica que produz clorofila, né, e faz fotossíntese, e ela ainda produz uma bainha de mucilagem em volta, ela produz uma certa gelatina na qual ela consegue ficar agrupada a outras bactérias, formando então uma nata verde em cima
na superfície do lago. Um outro problema ligado a essa bactéria é que ela produz compostos tóxicos, por exemplo, a microcistina, que é um composto orgânico, é uma molécula que ataca e destrói células do fígado. E como recuperar um corpo d'água eutrofizado? Primeiramente, é necessário analisar de onde está vindo a fonte desses nutrientes que está eutrofizando o lago. Essa fonte pode ser tanto pontual, por exemplo, um tubo de esgoto, um cano que está levando esse esgoto para a água, ou pode ser difusa, quando tem origens várias, dependendo do uso que as pessoas fazem da terra em volta do lago. E o corpo d'água passa naturalmente por um processo de decomposição dessa matéria que chega, chamado de autodepuração. Então, o nutriente que chega na água, ele pode ser tanto utilizado pelas bactérias do lago, que vão aumentar de tamanho e vão decompor essa matéria até que ela reduza, ou ainda pode precipitar no fundo do lago. Isso tudo faz parte do processo de autodepuração do lago. E como evitar a eutrofização de um corpo d'água? Fazendo o tratamento correto de esgoto, é um dos exemplos claros. Além disso, fazendo a busca das fontes pontuais e difusas e tentando reduzir, a liberação desses componentes, desses compostos que eutrofizam o lago e, logicamente, investir em uma vegetação em volta do lago que consiga bloquear a passagem desses nutrientes pela água da chuva. São, por exemplo, as florestas ripárias, as matas de galeria ao longo de corpos d'água. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender o que é eutrofização. Se você gostou do que eu falei, dá um like nesse vídeo. Vamos fazer então esse canal crescer mais. Também, se você quer ver outros vídeos meus, assine esse canal que tão logo eu libere vídeos novos você possa ter acesso. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir e tenha um bom dia.